Olá e muito bem-vindos a mais um Política e Religião. Deixe-me começar por dizer que quem anda à chuva molha-se e eu molhei-me e então tenho esta voz diferente. Vamos de imediato a um vídeo para alguém que está com uma voz mais presente, que é o vídeo do padre Shed Ripperger. É uma cara habitual nos nossos programas. Ele é padre católico, ele é teólogo e é também exorcista. E nós relembramos sempre que um exorcista é alguém que, para subir na hierarquia católica, é de facto filtrado, estudado, analisado e só chega lá se tiver a aprovação do Vaticano. Vamos então ao vídeo e regressamos. Historically, the theologians always said that all grace comes into the world by means of the Catholic Church. It doesn't mean that only Catholics get grace. Obviously, Protestants get grace to believe in Christ and things of that sort and to lead good moral lives. That's not the issue. The issue is that the Church had always said that the Catholic Church is the mystical body of Christ, and as a result, Christ is through whom all grace flows. And so, as a result, it flows through the Catholic Church, so that when the Catholic Church starts to collapse interiorly with its morality and its spiritual lives and among its members, you're going to see a concomitant, and there's usually a 10 to 20 year lag time where you're going to see a collapse in the civil authorities and the civil things actually going on. In fact, I actually did a conference once where I talk about that you can actually track it. The specific problems we're seeing here is because there was a concomitant. So, for example, we're talking a lot about pedophilia and things like that now. That's because the Satanists, the Freemasons, the communists got into the Catholic Church during the 30s, 40s, and 50s, and they were engaging in this stuff, pedophilia. And so the pedophilia problems really, or they had moral problems, so that by the time you get to the 50s and 60s, that's when the clergy are engaging in this stuff because they had infiltrated the church and caused this problem. That meant that because that particular grace of holding strong in that particular area in the moral and spiritual life failed in relationship with the Catholic Church, the normal graces that would flow through the church for that not to happen in the world was absent. And then you have that period where then it ends up happening, then you start seeing it. So there's actually a correspondence. The same thing with homosexuality. You see this huge uptick, and because the communists and the Freemasons were allowing the homosexuals into the seminary. In fact, in 1960, there was a document called Institutio Religiosorum, which was sent out by the Vatican to all the heads of religious congregations. And in that document, it says, there's three things: stop ordaining the homosexuals. This is 1960. Stop ordaining the pedophiles and stop ordaining the men who aren't chaste. This is in 1960, which tells you that the 50s was a particular problem with its infiltration. And then once they got into positions of authority, they allowed men who had these problems to stay in. Well, then you have this collapse among the morals in the Sixth Commandment, among the clergy in the 50s. That's why you see this concomitant problem in the 60s where you have the free love movement. You also see with the homosexuality, you see the same problem. There's a concomitant problem now with homosexuality that starts in the 70s and flourishes in the 80s, and then now we've got just a massive problem with it. And it's because of the fact that the graces aren't coming into the world in the manner that they're supposed to be. De volta ao nosso estúdio com o nosso comentador residente, o apóstolo Jorge Tadeu, presidente e fundador da Igreja Maná, também engenheiro civil especializado em pontes e estruturas especiais, ao qual eu vou passar a palavra para poder descansar a minha voz, apóstolo. Parece que o padre, quando está a apresentar isto, que dá a ideia de uma infiltração dentro da própria estrutura, não é? Sim. Bem, eu também quero dizer que eu também estou muito cansado, tenho viajado muito, tenho dormido pouco e a minha voz também não está das melhores, mas está melhor que eu sou. Ora bem, este padre está a dizer uma verdade monstra e é preciso ter coragem para ele dizer o que ele está a dizer, porque ele está a dizer que a Igreja Católica está infiltrada com toda a sorte de pedofilia, homossexualismo, que mais é que ele disse? Falou do satanismo, da maçonaria. E que quem introduz isto foi a maçonaria. Ele disse, a maçonaria introduziu esses valores, estas coisas erradas dentro da Igreja. Bem, para nós entendermos como é que isto aconteceu, e porquê que isto aconteceu? Eu vou explicar o seguinte.
há muitos anos atrás, há mais de 30 anos, eu só vi em Portugal 2 estações de televisão, que era a RTP1 e a RTP2. Só muito mais tarde é que veio a SIC e não me lembro o que mais. E eu, para estar informado, arranjei e comprei uma parabólica muito grande, 3, 4, 5 metros, não me lembro, tinha um motor, para eu ir, para que a parabólica fosse apanhar vários satélites em posições diferentes. E na altura, por exemplo, a BBC era um canal honesto, dizia coisas verdadeiras. Na América também havia um, não me lembro o nome, que era independente do governo e dizia coisas verdadeiras. E foi aí que eu aprendi muita coisa. Então, a certa altura, havia um americano, não só um, havia vários americanos, que tinham ocupado posições de alta chefia, ou na CIA, ou no próprio governo. Como agora temos também o Sachs, né? O professor Jeffrey Sachs, mas não era, na altura era outro. Que eram pessoas que entraram no governo, ou em qualquer departamento do Estado americano, com a melhor das intenções. Glória a Deus, eu vou ajudar a democracia, vou ajudar o povo, vou ajudar a trazer paz para o mundo. Enfim, esses slogans que a gente ouve no dia a dia. Mas à medida que eles foram trabalhando, foram descobrindo que era tudo uma farsa, que havia outro programa em curso, que era o quê? A nova ordem mundial. E, portanto, esta nova ordem mundial quer o quê? Quer que não haja Deus e que sejam eles que estão escondidos, quem manda são grandes pessoas que controlam muito dinheiro, muitas empresas, os bancos, são até lordes, etc., que estão escondidos. E que fazem o quê? Eles é que controlam os governantes e os governos. Bem, e portanto a ideia deles é eles mandarem no mundo todo. Daí a nova ordem mundial. E se você for olhar para as notas do dólar, diz nova ordem mundial. E essas notas foram feitas por maçónicos, como o símbolo quando se chega de barco. O obelisco lá em Nova Iorque. Em Nova Iorque. Em Washington. A estátua da liberdade. Tudo isso é maçónico. E, portanto, é interessante que o padre menciona que foram os maçónicos que introduziram isto, porque, de facto, os maçónicos, um movimento que nasceu muitos anos atrás com ideias boas, no bom espírito de ajudar as pessoas a terem um curso, serem bons na maçonaria, como é que se diz? Em pedreiros e carpinteiros, etc. Mas, com o tempo, ao longo do tempo, viraram políticos e decidiram controlar esta e aquela cidade, este e aquele país e depois o mundo. Bem, e esses maçónicos do mais alto nível decidiram que vão controlar o mundo. Então, vai de começar a ter práticas satânicas para buscar poder do diabo. E foi aí que eles começaram a ter práticas, ao mais alto nível, de sacrifícios humanos, beber sangue, fazer sacrifícios de crianças, e etc. Porque o diabo exigia-lhes isso em troca de lhes dar dinheiro, favor, etc, etc. Tudo isto está às escondidas. O que acontece? Quando, a certa altura, este grupo de pessoas que experimentou controlar as pessoas através de drogas, eles foram os iniciadores da LSD, e tentaram controlar as pessoas de diversas maneiras, não conseguiram. Porque as pessoas acabavam sempre por ter uma moralidade que não permitia que fossem controlados. Todavia, é interessante que havia e há certas drogas
que são dadas aos soldados para que eles não tenham medo de ir para a guerra e pensam até que são invencíveis. Bem, mas não estavam a conseguir controlar as pessoas do modo geral. Então, fizeram mais estudos e daí vieram os psicólogos e cientistas disto, aquilo, daquilo, tudo às escondidas, com montes de experiências em hospitais especiais, etc. E chegaram à conclusão que para controlar as pessoas, portanto, controlar o mundo e tirar Deus e serem eles a mandar, era, conforme eles diziam, preciso quebrar barreiras. As barreiras da moralidade, as barreiras da família, as barreiras do sexo, as barreiras, sei lá que mais é que, e da religião. Então, começa a haver um plano e eu vi dois grandes ficheiros, dois grandes pastas que continham os planos genéricos para os próximos 30, 40, 50 anos. E lembro-me de ele estar a explicar que esses planos não podem ser implantados de uma só vez porque ninguém ia aceitar isso. Então, de 10 em 10 anos, diziam eles, vão introduzindo mais uma coisa. Quando eles estavam a falar disto, eles disseram, bem, nós temos que quebrar o poder da moralidade, da família e da religião e vamos começar por introduzir homossexualismo. E como é que eles fizeram isso? Foi de introduzir isto no deserto, no exército americano, à força. Bem, pode imaginar, os homens são homens e não estavam de jeito algum a fim de ter relações homem com homem. Deu muita mal. Houve generais que se opuseram, foram mortos. Houve mulheres de generais que acabaram por saber dessas imundícies, foram dadas como malucas porque elas começaram a dizer às outras amigas. É uma das técnicas. E algumas delas escaparam, fugiram para o estrangeiro e levaram estes documentos. E a certa altura houve até um indivíduo que era inglês, que subiu na escala da hierarquia deles, ou seja, da maçonaria, mas chegou a um ponto que ele disse, isto é tão nojento que eu não aguento mais. E foi de denunciar isso. Foi denunciar isso e durante uns bons anos aquilo foi um dano grande para este movimento. Mas, como sempre, eles resolveram a questão, matando o homem, nas notícias davam de eles chamam-se isso controlar os danos ou modificar as opiniões das pessoas. Bem, com o tempo, estes movimentos dos gays e depois mais tarde das lésbicas foram introduzidas à força na sociedade e eles, CIA, foram pelos países que conseguiam influenciar, empurrar isso. Estou-me a lembrar, em África, eu sempre achei engraçado como é que um africano vai aceitar ser gay. Bem, mas conseguiram. Então, com isto, eles introduziram-se em tudo que podiam. E muitas vezes eles infiltravam-se de uma maneira muito às escondidas. Faziam-se passar por uma situação, vamos agora para o caso do que o padre diz, fazia-se passar por uma pessoa religiosa que quer seguir a Deus e tal. Ora, para atingir o lado espiritual da pessoa, a pessoa nasce espiritual, sempre vai buscar o lado espiritual, ou de Deus, ou de qualquer outra coisa. Então, qual é a maior igreja? É a católica. Qual é a que tem mais influência no mundo? A católica. Há que entrar lá dentro. Portanto, o que o padre está a dizer é absolutamente verídico, e eu já digo isto há muito tempo, e estou a pôr o padre para as pessoas finalmente dizer, afinal, não é só o apóstolo Jorge Tadeu que diz, afinal o padre também diz a mesma. Um padre deste calibre está a dizer estas verdades.
Então, isto foi introduzido de propósito, às escondidas, de forma malandra, fazendo com que pessoas que são do regime, que se candidatassem para serem padres, na boa fé. No fundo é um inside job. É um ensaio. E foi introduzido. À medida que eles foram entrando, eles sempre conseguem, vamos dizer, em 1000, sempre conseguem 1 ou 2, que afinal a coisa não é assim tão má, afinal e tal. Então, isto leva anos. Veja que ele está a falar dos anos 50, inclusive. certo. Mas isto tudo foi planeado. Como também foi planeado haver sementes fabricadas por essa gente que não se reproduzissem, de maneira que que produzissem, só para dar uma visão para que o povo entenda, para que produzisse, por exemplo, uvas sem sementes, porque assim eles controlam as sementes. Por isso, pessoas de várias partes do mundo, quando descobriram esta nojice, esta maldade, foram guardar sementes de tudo e mais alguma coisa em lugares secretos, inclusive no Polo Norte, etc. Portanto, isto é um plano que vem desde há muito tempo, sempre na mira de controlar o mundo, que é o tal chamada Nova Ordem Mundial. E sempre é interessante que ele diz, foram os comunistas, mas foram os maçons. A maçonaria ao mais alto nível é isto. Os maçons normais não percebem nada disto. Eles usam a maçonaria apenas para os amigos, para controlar os dinheiros do governo, para vir para eles. Estão agora a começar. Muito bem. E então, só mesmo para terminar esta parte, não é de admirar que recentemente, até num cruzeiro da Disney, tenham sido presas pessoas por pedofilia. Ouça, estas organizações que, como eu digo, fazem parte do governo sombra, daquele governo que eu tenho andado a falar, que ninguém sabe quem é, mas são quem controla os bancos, que são os vários megas empresas, etc., eles sempre querem penetrar e usar de tudo e de todos para os seus fins. Porque se você não quebrar a barreira religiosa, a barreira da moralidade, eles não vão conseguir controlar as pessoas não se deixam influenciar. Muito bem. Vamos então para o nosso primeiro intervalo. Não saia do seu lugar, daqui a pouco estamos de volta. Até já. Está disponível o canal de oração Maná. Este canal foi criado com o objetivo de enraizar as verdades de Deus no coração dos irmãos, fazendo orações baseadas nos estudos dados nas reuniões de fim de semana. Este canal transmite 2 blocos de oração. O primeiro, com orações baseadas nas reuniões de fim de semana. O segundo, com o PDC, Comunhão com Deus. Pode participar através do YouTube, ou streaming em direto ou vídeos on demand. Participe neste projeto e veja Deus operar na sua vida. A Cine Curiax apresenta as melhores séries e filmes de todos os tempos. Tô chocada. Não tenha dúvida. É mesmo isso que a senhora está pensando. As histórias mais emocionantes. O que é que foi, não? Está a correr tudo como esperado. Eu encontrei a mulher da minha vida. Seguem-te por todo o lugar. E a qualquer hora. Eu só queria te lembrar uma coisa. Tudo isto em curiacos-cine.com. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão à semelhança de uma consulta médica ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral. A mudança para a sua vida.
De volta depois de um pequeno intervalo. Nós vamos assistir agora a um vídeo de Simon Dixon. Ele é um dos pioneiros das Bitcoin, é também consultor financeiro de grandes empresas e ele vai nos falar de que, aliás, para onde é que vai algum do dinheiro dos nossos impostos. Veja então o vídeo e até já. What else do you know? If you're a global institution like Apple, you know, you're saying, well, I've got my factories in China. I've got my consumer by debt in America and the West. Eventually, is that consumption going to dry up because everyone's in debt? Where are we going to find our, you know, where is the next market that we're going to be able to go to? And China's basically got its own policy and its own power structure. But let's get back to the West. What is the power structure of the West? So you've got Ukraine is 100% color revolution. Zelensky works for, I'd say he's aligned with the military industrial complex faction of America. And so what is his job? And so Keir Starmer as well. Keir Starmer, he's aligned with all factions. So we're just fully subordinate in UK. You know, we've had bad growth ever since World War I, essentially. And so Keir Starmer is fully subordinate to the financial, technical, and military. But his job is to create the narrative to send money over to Ukraine that then goes back into buying weapons on the UK stock market. But most of it goes into Lockheed Martin, General Dynamic, Raytheon as a tied loan. And then they structure it, and the collateral is done via the World Bank. And then BlackRock is essentially issuing the money with a government guarantee, and they can end up with the Ukrainian assets. So in the end, when you do this operation, you essentially do a color revolution. You install the leader that you need in order to do this operation. A comedian. Yeah, a comedian. You create a media narrative that backs up the justification. We're saving democracy. You have NATO, which is a sales machine for Lockheed Martin, General Dynamic, Raytheon, you know, all of the Boeing, all of the different companies. And their job is to increase the revenue of these military companies. De volta ao nosso estúdio. Apóstolo, parece que há aqui um mercado a funcionar bem fora daquilo que os cidadãos pensam que é o trabalho dos seus governos. Bem, esse senhor está a falar do sistema que existe para tirar dinheiro do povo, através de impostos, e passar para os tais governo sombra do Ocidente, porque na China não consegue. Sim, sim. E eu quero já começar a falar de um senhor que no Brasil é ultra conhecido, que é o Garotinho, que foi governador do Rio de Janeiro e que foi preso porque na disputa entre pessoas do topo do sistema, às vezes há guerras. E, portanto, nessas guerras há que prender alguém para dar o exemplo a outros. E o Garotinho, vamos passar aqui, explica isto a mesma coisa, que é o sistema. Qual é o sistema? Para tirar dinheiro ao povo e pôr nas mãos desta gente que quer controlar o mundo e, portanto, precisa de dinheiro. Então, o que é que eles fazem? Eles dizem, bem, precisamos de atacar mais um país. E na internet você pode ver montes de americanos do topo e até generais dizerem que há uma lista de países a ser atacado e generais dizem, não sei porquê, mas é a lista. A ver? A lista, por exemplo, quando foi o caso olha, o Irão já há muitos anos estava na lista, mas antes estava o
O Iraque, do Saddam. Também estava. E um general dizia assim, bem, eu subi lá acima e disseram para a guerra, mas porquê? Não, porque é assim. Bem, porquê? Porque eles querem tirar dinheiro desse país para pôr nas mãos deste governo, vamos dizer, sombra, que é constituído por um montão de pessoas às escondidas e controlados, claro, pela maçonaria ao mais alto nível. Então precisa desse dinheiro para as armas, para isto, para aquilo, para aquilo outro. Então eles montam uma guerra. Se não conseguirem ganhar aquele governo a bem, ele começa a provocar, a CIA provoca rixas entre pessoas do governo, até que aquilo dá uma guerra. Daí você começa a ouvir falar na mídia, que é a mídia conforme o Ratinho, ele chama-se... Garotinho. Também diz, os canais de mídia são os porta-vozes, têm o script, que é preciso dizer ao povo. É para bem, é democracia, mas não é. Portanto, aquele país está mal, temos que ir lá ajudá-los. E, portanto, normalmente demora 5 a 10 anos para preparar a guerra, para preparar o povo, porque temos que ir para a guerra ali, por coitadinhos deles. Portanto, então, quando eles põem uma alteração, eles chamam regime change, mudam o regime, claro que fica lá um palhaço, alguém que se subordina a eles. Então, eles não só tiram os recursos humanos, os recursos materiais o petróleo, minérios, madeira, etc., o que faz com que o povo fique cada vez mais pobre, porque em vez de o país vender o petróleo, a madeira, o urânio e ganhar com isso, com empregos e tal, não, é-lhes tirado e eles não recebem absolutamente nada com isso. É o que se passa, por exemplo, em África. E a França faz isso há anos. Ele tira tudo, tem pessoas que vivem em condomínios onde nada falta, tem escola, tem hospital, tem aeroporto só para eles, casa só para eles, e o governo obedece-lhes, porque se não obedece, matam-nos. Então, o que acontece? Estes governantes que estão atrás das cortinas, são também chamados neocons ou deep state, enfim, vão tirar isso. Então, o povo fica pobre. É assim que as guerras acontecem. Quando este senhor está a falar da Ucrânia, ele está a dizer exatamente o mesmo. Ele está a dizer que na Ucrânia o que se passa foi que os americanos, não é os americanos, eu estava os governantes, disseram, esta é agora, na nossa lista, a guerra que temos de fazer. Começam por propaganda, 1, 2, 3, 4, 5 anos, a dizer que barbim, barbabá, o governo é assim, o governo é assado, mas quem fez o golpe de Estado e tirou um governo legítimo da Ucrânia foram eles. E puseram lá um homem que, por acaso, é palhaço, continua a ser palhaço, é empregado deles. Mas tudo tem a ver com sacar os bens. Ora, no caso da Ucrânia, porque a Ucrânia está ao lado da Rússia e porque os governantes tinham lá já armas nucleares apontadas desde o tempo do Clinton. Eu lembro da Clinton estar furiosa, ter que explicar porque é que estava com armas lá. E ela dizia que é para se defender, não sei lá de onde, que é tudo mentira. E claro, os russos não podem admitir isso. E, portanto, esta história ninguém conta, porque a mídia é paga por esta gente e é engraçado que o tal ex-governador Garotinho diz a mesma coisa. É que você ouve uma notícia num canal, escusa de ver os outros canais, porque é a mesma coisa. Sai uma retórica para ser lida e toda a gente lê a mesma coisa na Europa, em Portugal, em todo o sítio. É sempre a mesma. Oh, coitadinhos ucranianos, nós vamos lá para os defender. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que eles precisaram de criar uma guerra para ir
vender armas e, portanto, tirar dinheiro do povo que está com os impostos a pagar os impostos e vão pôr dinheiro nas armas, são trilhões nas mãos daquela gente. Ele mencionou, por exemplo, o Kramer. O Kramer é o primeiro-ministro inglês. O primeiro-ministro inglês é que, nas diversas tentativas de fazer as pazes e acabar com a guerra na Ucrânia, ele nunca permitiu. Diz sempre que não. Porquê? Porque ele é empregado dessas pessoas. Ora, se para a guerra, para o dinheiro sair de lá. Do dinheiro de sair de lá. Dos impostos. Para dar aqueles... Como agora a Ucrânia está também tesa, o que é que eles fazem? É o truque deles, que o homem também explicou. Bem, vamos aos dinheiros da Inglaterra, aos dinheiros da Europa. Da NATO. Há que agora haver uma retórica. Não, nós aqui na Europa temos que ajudar, coitadinhos, os ucranianos estão muito mal a sofrer os ataques dos russos. Então há aqui, só desta última vez, se foram 900 bilhões do nosso dinheiro europeu para a América, para estes tipos que a gente está a falar. E da Inglaterra é a mesma coisa. Então, o que este homem está a dizer é o mesmo que eu digo, o mesmo que o padre diz, o mesmo que o Sachs, por exemplo. O Sachs diz, que é o quê? É só esquemas. E, portanto, onde esta gente consegue entrar num país, eles vão trazer pobreza. O país fica pobre. Pode demorar 5, 10 anos, já vai ficar pobre. Então ele precisa ir para outro sítio e deixar aquele. Por isso, onde você vê a América ter entrado para ajudar o Iraque, para ajudar a Coreia do Norte, para ajudar o Afeganistão, seja o que for que ele diz, sempre acaba na pobreza, na miséria desgraçada, porque eles vão lá para sacar. E o povo paga impostos. Mas para sacar aos de lá e aos de cá também. Porque quando acaba lá o dinheiro, eles dizem, vamos agora pedir ajuda à Europa. E lá vem a retórica, está a ver? Não, temos que ajudar, coitadinhos. É tudo sempre o mesmo esquema. É provocar. E quem diz isso também diz, por exemplo, em medicina. Eles criam doenças, nem sempre é com, como é que se diz, bem as vacinas para epidemias. Não, eles conseguem criar doenças, através de produtos, por exemplo, de comida, ou através dos adubos. Os adubos podem criar, é estudado nos laboratórios deles, para criar doenças do coração, do fígado, do que for. E a pessoa acha que é normal, acha que é normal. E é engraçado que eles não conseguem criar tantas doenças em África porque as pessoas não estão para aturar, não estão para lhes comprar esses produtos. Mas onde eles conseguem pôr essas práticas... Às vezes é nos países que nós achamos que são os mais avançados, mas as pessoas estão tão com palas. Eles não sabem. Portanto, isto tudo parece como é que é? Teoria da conspiração. Mas não é. Portanto, o meu objetivo é explicar às pessoas que elas estão enganadas. Que há um sistema no mundo que é controlado, na verdade, pelo diabo. Que se usa das pessoas, que se dobram eles e que fazem aquelas práticas maquiavélicas, são verdadeiras. Aparece filmes, por exemplo, aquele filme que foi feito pelo Tom Cruise. De olhos bem fechados. Exatamente. Esse filme mostra essas práticas. Só mostra o início da prática. E depois diz que 30 minutos faltam ao filme, porque o produtor mataram-no. Pois foi. Não mataram. Suicidaram-no. Suicidaram-no. Porquê? Porque ele mostrava muito mais. Ele mostrava aquilo que eu estou a falar. Quem é Jeffrey Epstein? É um dos boys, um dos empregados dessa gente, para fazer a mesma coisa. Vai sempre dar a mesma coisa, que é o topo da maçonaria, se dobra ao diabo para ganhar poder. Para isso ele tem que fazer práticas do pior,
para controlar o mundo. E que é isso que o diabo quer. Eles usam de toda a sorte de engano, propaganda, disto tudo, mas o cidadão normal não sabe. E esse é um dos grandes desafios deste programa, de facto. O filme chamava-se De Olhos Bem Fechados e o apóstolo quer as pessoas de olhos bem abertos. Sim, porque veja uma coisa. Há dois mundos paralelos. O mundo onde nós nascemos, e nascemos já com o vírus que veio do diabo quando ele o colocou em Adão e Eva por terem se juntado a eles e feito uma rebelião contra Deus. Mas Deus não desiste deste ser que é a humanidade. Então ele disse logo, eu vou-vos ganhar, vou ganhar o diabo. Então Deus fez um plano secreto, consistiu em Jesus, a segunda pessoa de Deus, vir à Terra, legalmente, teve que vir em corpo humano, mas teve que fazer o sacrifício de ir à cruz, ir ao inferno, etc, etc. Então, Jesus não veio fazer uma religião, ele veio criar um governo novo, o governo de Deus aqui, juridicamente legal, contra o governo do diabo. E, portanto, quando nós somos pregadores, quando nós anunciamos as boas novas, que a pessoa pode sair do lado de lá, vir para o lado de cá, é para que Deus, que ama as pessoas, possa ajudar as pessoas, fazendo com que elas vejam onde estão metidas, porque lá são ladrões, mentirosos, vigaristas, não há hipótese, são assim. Mas do lado de cá, Deus não é isso. Deus é verdadeiro, Deus nunca mente, Deus nunca falha, sempre cumpre o que ele promete. Então, o Evangelho é esse, dizer que tu saindo daqui, deste mundo, que é só esquemas e mentiras, tu vais andar no caminho de Deus, tu vais ter vitória, vais ter saúde, longos anos de vida, vais ter sucesso. Portanto, o objetivo da gente é explicar essas coisas, ainda por cima com pessoas a dizerem isso, para não dizer que sou eu que estou a dizer, é esse. É levar a pessoa a dizer assim, espera lá, eu de facto tenho que me voltar para Deus. Porque com Deus... Não é deixar de apoiar um governo para ir apoiar outro governo, não muda para nada. apoiar outro. Não muda nada. Por exemplo, você quando pusemos aqui o tal garotinho, ele diz, tanto faz qual é o partido. É verdade. Tanto faz, porque quem está lá manda nos dois partidos. A maçonaria, eles mandam nos dois, estão nos dois, porque eles querem controlar tudo. Então, eles deixam que um diga e o outro mas no final... E eles na sombra... É como o Parlamento inglês. Ganham sempre eles. Outra vigarice. Há o Parlamento dos comuns, ou seja, dos palermas, do povo geral, barulho e tal, notícias, tal, mas nada passa sem passar pelo Parlamento dos Lordes, que são estes que não são votados, que nem sabemos bem quem são os Lordes, eles é que mandam. Está a ver? Bem. Apóstolo, nós vamos agora para o último intervalo, não saia do seu lugar. Até já. A Igreja Maná está localizada em mais de 40 países pelo mundo. Faça-nos uma visita. Venha à Igreja Maná mais perto de si. Pode consultar as moradas no site igrejamana.com. Esperamos por si. Precisa de ajuda? Saiba que temos para si um serviço gratuito, onde pastores irão ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Ligue-nos através do número +351 21 190 8990 ou envie mensagem pelo WhatsApp ou Telegram para o +351 912 895 800. Deus pode e Deus quer ajudar. Para mais informações, consulte o site igrejamana.com. Deseja aprender mais sobre Deus? Gostava de participar de um grupo familiar em sua casa? Nós podemos ajudá-lo através do projeto Grupo Familiar. A sua vida jamais será a mesma. O Grupo Familiar é um projeto que serve para cuidar das pessoas, criar laços de união, multiplicar, dar origem a mais grupos familiares.
O grande objetivo é firmar as pessoas em Jesus, na palavra e na Igreja, fazendo de si um discípulo para perseverar até ao fim. Neste projeto, você poderá participar de uma reunião em casa de um membro da Igreja ou de forma online através dos meios disponíveis. Aprenda a andar com Deus para ter uma vida de sucesso. Faça parte deste grande projeto, seja um membro. De volta para a última parte do nosso programa. O vídeo que vai passar agora é de um homem norte-americano chamado Michael T. Lester. Ele é formado pela Academia Naval Norte-Americana, foi piloto dos Marines americanos, é especialista em cibersegurança e escreveu um livro em que ele diz que nós é que somos os maus. Vamos então ao vídeo e depois regressamos. Let's look at Iran, right? So, first, most people know Iran was Persia, right? Some people don't know that. I say that and they're like, what? I thought Persia was a fictional area. No. It was Persia. It was renamed Iran in 1953. 53 or 35. I might have those mixed up. But anyway, because Persia was an English name that we used. The internal name that they used was Iran, so they renamed themselves as Iran. What a lot of people don't realize was after the Persian Empire fell and Iran was a growing country, they were our number one ally in the Middle East. People don't know that. Right now we say Israel is our only ally in the Middle East. It was Iran. We had the largest embassy ever in Tehran. We ran the CIA headquarters out of Tehran. CIA headquarters for all of the Middle East and Asia was all based out of Iran. That's how close we were with them, right? Now, what happened? Well, first thing that happened was they had a prime minister, Mohammad Mossadegh, right? In 1953, Mossadegh nationalized their oil and said all of this oil belongs to Iran. Prior to that, Great Britain had been mining and pumping most of their oil. The United States, CIA, and MI6 did a joint venture. United States called it Operation Ajax. MI6 called it Operation Boot. You can look this up, right? We orchestrated a coup. We got rid of Mossadegh, and we took him out of power. In his place was Mohammad Shah Pahlavi, right? He was the Shah. Pahlavi, thanking the U.S. for getting him back into power, signed over 40% of the oil fields to the U.S. and Great Britain. 40%. 40%. Wow. Now think about if somebody signed over 40% of American farmland to another country. Americans would be pissed. Iranians were not happy. Now, Mohammad Reza Shah Pahlavi was actually in power as a figurehead, kind of like the king, if you will, in Great Britain, and Mossadegh was the prime minister. Mossadegh got more power. We took Mossadegh out. Pahlavi takes power again, and he became pretty brutal. He had the Savak military or intelligence. He was a brutal ruler. Iranians were getting fed up. Iranians are like, we're nothing but an American puppet. American CIA and MI6 came in, removed our prime minister that was democratically elected, put the Shah in power. The Shah is being brutal. We're giving away all of our oil to America. America's running their CIA out of our country. They had a revolution.
1979. We're all familiar with that. 1979, they have a revolution and say, we're kicking the U.S. out. We want to be our own country. The oil belongs to us. We don't want you here running your politics out of our country. De volta ao nosso estúdio, apóstolo, este é o exemplo acabado daquilo que o apóstolo anda a dizer praticamente desde o início e temos mostrado a outras pessoas também a dizê-lo desde o início deste programa. Então veja bem, este homem é americano. É. E foi o quê? Foi piloto, foi formado na Academia Naval Norte-Americana, piloto de combate dos marinos. Especialista em cibersegurança também para os Estados Unidos. Ele está aqui a expor a vigarice deste regime, que é o quê? Dentro da América, o governo americano está submetido, se sujeita, é governado por outro governo. Aqui no programa já ouvimos vários presidentes da República Americana dizerem isso. Ou não foi? É verdade. O próprio Kennedy dizia isso. É preciso ter cuidado com as sociedades secretas, porque eles querem controlar o governo. E claro que mataram. Então, o que é que este homem nos conta? Uma história. A verdadeira história. Que não é a retórica que é dita ao povo, porque lá está, estes poderosos controlam governos, os juízes, comunicação social, controlam tudo. Não foi de repente, mas foram. Veja, o caso do juiz francês que ordenou com factos, é verdade, comprovados, que o Netanyahu é um criminoso terrível contra os direitos humanos, e toda a gente sabe disso, e então o regime que está em operação na América condenou o juiz. O juiz não se submete. O que é isto? Ele não pode fazer, nós é que mandamos. Veja a democracia. É tudo falsidão. Então, este homem está a dizer que, uma verdade, que o Irão antigamente chamava-se a Pérsia. É dos países, dos povos mais antigos. Foi Deus que abençoou a Pérsia. Após Deus ter abençoado Ismael. Como é que se diz? Não, Israel não. Ismael, não, o segundo filho. Não. Qual foi o primeiro no sonho do rei Nabucodonosor? Exato. Qual era o império? Era o Império Persa. Não. Não. Primeiro foi da Babilônia. Ok. E Deus diz que foi ele, Deus, que instituiu aquele reino. Exatamente. Para abençoar o povo terrestre. Veja lá que Deus não escolheu nenhum religioso, nem os judeus, nem nada disso. Porquê? Porque a malta... Enfim. Depois veio orgulho ao rei Nabucodonosor, e Deus tirou-lhe o império e deu à Pérsia. Foi o segundo maior império do mundo. O segundo, não, ouça, o primeiro império maior do mundo é e será sempre. Não haverá nunca nenhum império tão grande como da Babilônia. E o segundo maior império do mundo é da Pérsia. As pessoas é que não sabem porque ouvem a retórica da propaganda falsa, etc. Ora, a certa altura, quando já cá embaixo, depois de vários impérios cada vez mais fracos, surge o Império Inglês, e depois, mais tarde, por rebelião, começa a surgir os americanos. Os dois, na verdade, conseguem fazer amizade com o Irão, e ele, que é americano, diz que a amizade era tão grande, o relacionamento entre a América e o Irão era tão forte que até a CIA estava lá dentro. Ora, imagine que a CIA ou os serviços secretos
da América estão dentro de um país e que sabem tudo e mais uma coisa. Tem que haver muita intimidade. Então, o que é que acontecia nesses tempos? O petróleo ia para as mãos de quem? Dos ingleses, dos americanos. E, a certa altura, houve umas eleições verdadeiras e quem foi eleito disse, espera lá, isto não pode ser assim. Então, a gente está a dar grátis o nosso petróleo e nós não recebemos nada em compensação. Está errado. E depois, o que é que ele fez? Ele nacionalizou o petróleo. Claro, os americanos já tinham as armas, tinham CIA lá dentro e por aí fora, disseram, não, este homem não serve. Há que depô-lo. E foi o que eles fizeram. Mas ele não tinha sido eleito democraticamente. Não, umas vezes a democracia veja que ele próprio diz, nós é que fizemos o golpe de Estado. Nós é que fizemos isso. É o que eles fazem. Está a ver? Veja, o que é que, neste momento, o Trump, o Netanyahu diz, há que fazer uma mudança de regime. Mas que é isto? Quem é ele para mudar o regime de outro país? Onde é que está a democracia? É tudo uma nojice. Está a ver? Então, dizem que é por causa da democracia, mas não é nada. Já naquele tempo é a mesma coisa. Aquele homem não lhes obedece, tem que haver uma mudança de regime. É a mesma coisa com Venezuela. É o que eles quiseram fazer no Brasil e quase conseguiram com o Bolsonaro. O Bolsonaro é empregado dos americanos. Os brasileiros é que não percebem disto. E o Trump é que tem resistido, porque se não houver alguém que resista aos americanos, aquilo vai dar fome, vai dar pobreza, vai dar tudo errado. Veja como é que está o Irão hoje. Pobre. Está o Iraque. O Iraque. E o Irão a mesma coisa. Pior está o Iraque. Pior está como é que se diz? Afeganistão. É sempre o que eles fazem. Nunca eles vêm e fica melhor. Vai à pobreza. Então, espera aí, este homem está a dizer que eles deram o golpe e puseram lá o chá da Pérsia, que era empregado deles. Como o Zelensky é empregado deles. Então, faz uma lei onde dá gratuitamente 40% do dinheiro. Agora, não se esqueça uma coisa. Quando você vende o petróleo, seja que preço, para já você tem custos. Eu diria, no mínimo, 20%, 30%. E, portanto, os outros 70% ou assim, é que é o lucro. Ora, se já 40% sai gratuitamente para os americanos e para os ingleses, veja, põe-lhe 30% de custo de produção, que se calhar é mais. Sobra o quê? Quase nada para os iranianos. Ora, é evidente que o povo começou a ser maltratado pelo chá da Pérsia, começou a ver essas vigarices todas, se revoltou. O povo se revoltou contra os americanos. Chamavam-lhe até o Império do Diabo. Exatamente. O povo dizia à boca cheia que era o Império do Diabo. E é o Império do Diabo. E por isso este homem começa por dizer, este homem americano diz, os maus da fita somos nós. Ou seja, ele está a dizer, nós é que somos os terroristas. Está a ver? E é verdade. Então, de onde é que vem esta guerra do Irão? Sempre a mesma coisa. E apóstolo, ao longo do tempo, cada vez mais pessoas com alguma relevância, alguma influência até na sociedade e com alguma formação têm visto o programa e eles perguntam, então, se nós não podemos acreditar em ninguém, o que é que nos resta fazer? Sim, é uma pergunta brutalmente importante. Porque se alguém pensar que vai conseguir mudar o sistema do mundo, não vai. Eu digo isto porque Jesus é que disse. Jesus veio para implementar o reino de Deus. E Jesus disse, arrependei-vos,
porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos de quê? Sim, é da malandrice, mas acima de tudo é de estar do lado do diabo. Acima de tudo, é de estar do lado da vigarice, do lado do nojo, da mentira, da golpada. Esse é que é o grande arrependimento. E, portanto, voltem-se para Deus, o governo de Deus. Então, quando a pessoa pensa, e muitos crentes, e até líderes crentes pensam, a gente vai se meter da política e vamos pedir ajuda a Deus para que tudo funcione. Não vai dar nada, porque Deus é o dono do universo, não vai à casa do diabo, ao sistema do mundo que é do diabo, para ajudar as pessoas. Não, a pessoa é que tem sido lá e tendo o governo de Deus. É tão simples como isso. Então, quando a pessoa pergunta, o que é que eu posso fazer? Bem, você pode, a solução está aí a pessoa, se voltar para Deus. Portanto, muita gente faz esses comentários, eles acreditam. E tem que vir para Deus, sem vergonha, dando a cara, não é como a portuguesa, porque em muitos outros países é assim, a portuguesa, e tal, que é que o meu pai, a minha mãe, o meu tio, a minha família vai dizer, sei lá, são eles que lhe pagam as contas. Você vai viver para sempre com eles? Não! Seja uma pessoa inteligente, volte-se para Deus. E sabe uma coisa? Quando a pessoa volta para Deus, começa a ter sucesso, começa a ter outro estilo de vida, começa a ser abençoado por Deus, começam a acontecer coisas boas, começam a desaparecer os problemas. E essas pessoas que o gozaram, essas pessoas que se riram de si, elas vão, naturalmente, vão passar por problemas e adivinhem o que é que elas vão fazer? Vão-lhe telefonar. Eu sei por experiência, muitos irmãos, membros da nossa igreja, homens de negócios, juízes, secretários de Estado, etc. Essa é a mesma conversa. Quando os outros que se riram estão à rasca, eles vão telefonar. Ainda estás aí? Isso ainda funciona? A igreja ainda está lá? Tá. Como é que eu vou fazer? Porquê? Porque não dá. Só há um lugar onde dá, que é com Deus. Não é porque nós somos bons. Ninguém é o bom, ninguém é o campeão, ninguém é o santo. Temos defeitos. Na verdade, eu até digo uma coisa. Há muita gente que vai para o inferno que é mais moral do que nós. Mas não é a nossa moralidade. É Deus, quando nós nos entregamos a Ele e dizemos, a partir de agora, tu é que mandas na minha vida. Tu és o meu rei, não é mais aquela chachada. Então, Deus começa a tirá-lo dos problemas e a abençoar. Então, a minha recomendação, venha à igreja. Procure na internet qual é o lugar mais perto de si e venha. E não venha com vergonhas, porque aí Deus o vai ajudar. Muito bem, Apóstolo, muito obrigado. E com isto nós terminamos este programa. Já sabe, pode rever subscrevendo o canal de YouTube do Apóstolo Jorge Tadeu. Faça também a partilha do mesmo programa para que mais e mais pessoas possam ouvir todos estes temas desafiantes e abrir um bocadinho mais os olhos. Adeus, até à próxima.